Oi, oi, oi! Espero que todos estejam bem, com a graça de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso irmão amado, que veio ao mundo nos ensinar ali as leis divinas. E estamos estudando justamente sobre o Cristo Consolador no Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. E hoje daremos continuidade a esse capítulo. Estamos nas instruções dos Espíritos, e aqui nesse caso é instrução do Espírito de verdade, porque nesse capítulo todas as instruções vêm do Espírito de verdade, de Jesus Cristo, nosso irmão maior. Nós já vimos o advento, né, a chegada ali do Espírito de verdade, que foi relatado em 1860. Depois tivemos o Espírito de verdade, Paris também, em 1861. E agora o Espírito de verdade, Bordeaux, 1861 também. Vamos dar a continuidade à nossa leitura e estamos aqui no finalzinho desse capítulo que vem nos mostrar como Deus é bom conosco. Nos enviou aí Jesus para estar nos amparando, ensinando, vivendo, exemplificando, encarnando aqui como homem no planeta Terra. Esse espírito crístico de um amor profundo e maravilhoso. E seus ensinamentos até hoje, cada vez que eu leio o Evangelho, eu aprendo algo novo. É o buscar ali, parece que atrás de cada letrinha, cada palavrinha, né? Tem algo novo que, quando eu li anteriormente, eu não havia percebido. E assim o é, e assim o será, porque de tempos em tempos vamos ganhando esse amadurecimento do entendimento, dessa busca pelo conhecimento. Vamos à leitura? O Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. Sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que vos deve curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos e venho salvá-los. É Jesus nos levando essa palavra. E o que ele quer nos dizer aqui? Nós devemos lembrar, os são não precisam de médico, não é isso? Que também é dito aqui no Evangelho. Os são não precisam de médico, por quê? Aqueles que já estão aliviados, está tudo muito bem, ótimo, vai seguindo e com a graça do Pai. Mas aqueles que estão sofrendo, que estão enfermos, são os filhos prediletos e venho salvá-los. Aqueles que buscam pela força, pela coragem, pela palavra. Vinde, pois, a mim todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis em lugar nenhum a força e a consolação, pois o mundo é incapaz de dá-las. Deus faz a vossos corações um chamado supremo pelo Espiritismo. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam eliminados de vossas almas doloridas. Estes são os monstros que sugam o vosso sangue mais puro e que vos fazem ferida quase sempre mortais. A impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam eliminados. Olha todas essas colocações. Nós, né, gente, nós somos ali criadores e nós criamos em nós. E quem são esses cobradores que podem nos cobrar, que venham? São os obsessores, os vampirizadores que ele vem nos mostrar, ó.
Estes são os monstros que sugam o vosso sangue mais puro e que fazem feridas quase sempre mortais. Por quê? Porque a partir do momento que somos impiedosos, mentirosos, incrédulos, e gostamos e nos comprazemos com isso, nós atraímos para junto de nós aqueles que se comprazem. E eles não vão estar ali assim, peguei ao acaso. É porque eu trago isso dentro de mim. Então eles vêm ali cutucar a ferida, digamos. Ou às vezes são alguém a quem fizemos sofrer no outro tempo, ferimos, não é? E aí isso vai causando as dores, as cobranças que fazemos com nós mesmos, porque e a revolta, aquela revolta que foi falada anteriormente, que é o maior dos erros que fazemos. Então a gente precisa conseguir ali, através das palavras do Cristo, do Evangelho, nos perdoar, orar, vigiar e irmos nos limpando de toda essa sujeira que criamos em nós. A sujeira da inveja, do orgulho, da mentira, de sermos impiedosos, da crítica, da maledicência, da fofoca, da gula. Não precisamos nos chicotear para isso, bater em nosso corpo para ferir, como talvez ainda seja prática em algum lugar, mas era antigamente muito comum. Fazer penitência, jejuar, não é isso. Precisamos mudar como agirmos, mudar lá dentro de nós. É a tal reforma íntima. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiques sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração. E então ele vos enviará o Filho bem-amado, Jesus, para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho a vós porque me chamastes. É isso. Chamar a Deus, buscar a Deus, estarmos sempre procurando em Deus, em Jesus, na espiritualidade maior, esses espíritos benfeitores, ajudantes ali de Cristo e de Deus, pedirmos ali para que nos sustente nas provas. É isso. E vamos ao próximo item. Também de Jesus, o Espírito de Verdade, Havre, 1863. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que a imploram. Seu poder cobre toda a terra e por toda parte, ao lado de cada lágrima. Ele colocou um alívio que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e contém um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores entender esta verdade, ao invés de protestar contra as dores, os sofrimentos morais que aqui na terra são a vossa herança. Tomai por lema essas duas palavras, devotamento, abnegação, e sereis fortes, pois elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará a tranquilidade de espírito e a resignação. O coração se tranquiliza, a alma se acalma e não há mais desânimo, porque o corpo é menos atingido pelos golpes recebidos, quanto mais fortalecido se sente o espírito. É isso, né? A gente, ao chegar lá no fim do dia, ao colocarmos a cabecinha no travesseiro, a gente deve fazer ali um balanço. Como se aquelas balanças antigas de colocar o peso ali, né?
e vermos o que fizemos nesse dia. Será que conseguimos fazer algo um pouquinho melhor que no dia anterior? Se conseguimos, nós vamos ganhar uma paz no coração. E essa paz é o que vai nos dar aquele impulso para seguirmos avante no dia seguinte, de pular da cama assim, às 4h, 4h30, 5 da manhã, não importa. A hora que é necessária, sem desânimo, pois que estamos no trajeto certo para a nossa reforma íntima. Então, nós temos que buscar sempre essa reforma íntima. E nós vamos crescendo espiritualmente, vamos crescendo na moralidade, não só no corpo físico. Corpo físico, se observarmos aqueles que têm criança em casa, na primeira infância, o crescimento é rápido. Tem a netinha de 8 anos que já está ali, ó, quase no meu ombro. Em 8 anos já chegou ali. Provavelmente eu com 8 anos tinha a estatura dela. E hoje aumentei um pouquinho só a mais. E tem um netinho de 4 meses, que lembro ali que quando dei o primeiro colinho, ele estava ali entre minhas 2 mãos, tão pequenino. E hoje, há 3 dias, dia 22, ele fez 4 meses, né? 22. Eu estou gravando agora em agosto, né? Esse áudio, esse estudo que estamos fazendo. Então, em 22 de agosto, ele fez 4 meses. Eu sei que o áudio só irá em setembro, o vídeo para vocês, o áudio, o vídeo, mas a gravação está sendo feita nesse dia, num domingo, friozinho aqui em São Paulo. E por que eu estou comparando isso? Porque estou falando em relação ao avanço e crescimento moral. Crescimento ali, avanço na nossa moralidade, no nosso conhecimento, e comparando com o corpo físico. Se a netinha com 8 anos já está no meu ombro, e eu com 64 cresci, mas o quê? Nem meio metro? Então, dá para ver que com o tempo isso vai demorando. É normal da existência humana. O netinho ali que acabou de fazer 4 meses e que com 12 dias eu tenho foto com ele ali que cabia na palma da mão, não tinha nem que encostá-lo no corpo. Pois assim chegamos ao mundo. E agora com 4 meses ele vai ser bem alto, só pode. Porque já está assim, a cabecinha aqui, encostadinha na minha, e as perninhas já estão lá, ao passar do meu umbigo. Então ele cresceu bastante, espichou, como se diz. Mas o crescimento espiritual vai de acordo com cada um, com a busca interior de cada um. Não é a lei da natureza, da física humana que faz crescer ou não. É da vontade, aquela vontade que nós já estudamos no Evangelho também, e vamos ver em alguns capítulos adiante. A vontade firme, a vontade forte, a vontade sincera de buscar os ensinamentos que temos hoje em dia, graças a Deus, essa possibilidade. Em outros tempos, os livros eram queimados. Quem falava com os mortos eram bruxas queimadas na fogueira. E aí, esse crescimento espiritual e moral, cabe a cada um fazer o seu burilamento. O seu burilamento. E aos pouquinhos também vamos avançando. É de pouco em pouco, é pensar hoje, nesse domingo, que eu posso fazer melhor do que eu fiz ontem. Ah, sou santa, fiz só coisas boas? Nem sempre. Então, o que posso fazer que ontem talvez não tenha feito de forma tão agradável?
que fizesse bem a outro, como eu posso melhorar isso agora? Não esperar desencarnar e voltar para melhorar. Reconcilia-te com teu irmão enquanto estás junto dele, porque depois torna-se mais difícil. Depois temos aí um obsessor, que por vezes era filho, cunhada, marido, sogro, sogra, sabe-se lá o quê? E que tivemos uma desavença, que desencarnou e que levou e marcou aquilo para ele. Para nós, pode ter até caído no esquecimento, mas para ele não. E vem ali buscar cobrança. Então, para o bem de todos, nosso e dos outros, que façamos essa busca de reconciliação. Se você que está me ouvindo tem aí alguém, fulano eu não falo faz anos. Peça a Deus que vá iluminando essa pessoa. Se for da vontade do Pai, que se reencontre. Não precisa nem tocar no assunto, siga dali adiante e faça o melhor possível ao outro, para que possa cumprir ali a lei de Cristo, amar ao próximo como a si mesmo, né? E não adianta nós querermos nos transformarmos em anjos de ontem para hoje, do dia para a noite, ou da noite para o dia. Anjos crísticos como Jesus. Nós vamos aos pouquinhos, assim como a criança vai crescendo ao pouquinho, nosso corpo físico também. É aos poucos que vamos angariando conhecimento e, se Deus quiser, colocando em prática. Porque conhecimento acumulado e parado é como água estagnada, que cria limo e que não pode ser bebida, nem os animais bebem, nem os humanos. Então, o conhecimento é para ser praticado, é para estar em ação. O Evangelho deve ser entendido como um livro de aprendizado para ações do dia a dia, seja lá o que estivermos fazendo. Sempre há algo do Evangelho que podemos colocar ali. Vou sair daqui agora, vou preparar o almoço de domingo. Que eu faça de alma e peito aberto, com o coração e jorrando energia do bem ali dentro. Porque se não for assim, melhor não fazer. Come o sanduíche que está pronto. Pega um pão, passa uma manteiga e frita um ovo, que é mais fácil. Porque a nossa energia influi no outro. E tudo isso é aprendizado. É dia após dia. É amar ao próximo como a si mesmo. É olhar o outro e ver que está numa situação deplorável por vezes, debaixo do mesmo teto que nós. E lembrarmos, é tão filho de Deus como eu, e se estou junto, devo ajudá-lo a se erguer. Não só no material, mas principalmente em valores, em conhecimento. Silvia, como fazer isso se ele nem vai na casa espírita? Exemplifique, seja cortês, dê um bom dia e deseje de verdade bom dia. Emane luz. Não diga palavras se não for preciso, só emane energia do bem. Olhe nos olhos e enquanto está olhando, lembre em Jesus como se Jesus estivesse emanando a luz de Cristo a esse ser. É isso que é a prática do Evangelho. É vermos em cada irmão um irmão realmente. Em cada ser da natureza, uma presença de Deus. Gente, fiquem com Deus. Que Deus misericordioso, esse Pai de todos, abençoe a cada um. Até o próximo encontro, se Deus assim o desejar.